Queridos, eu vi aqui que nessa noite, né, nós vimos aqui chamado. Às vezes você vai falar assim para mim, mas segura ali, irmão, no 4. Missionária, mas eu não tenho um chamado. Queridos, vocês estão certos. Vocês não têm um chamado, vocês têm 4 chamados. E é nessa noite que nós vamos ver esse chamado. Olha o primeiro chamado, vira. Mateus 11, 28. O que a palavra do Senhor diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, Jesus, Ele veio para nos dar esse descanso. Ele veio para nos libertar. E Ele nos chama. Ele veio para nos resgatar. Esse é o primeiro chamado. É o chamado da salvação. Ele diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele nos garante, né? Eu darei a vocês, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O poder está sobre Jesus, e Ele nos chama para a salvação. Pode passar, próximo quadro. Olha lá, não, volta, irmãos. O primeiro chamado é esse chamado da salvação, é o chamado de estarmos perto de Jesus, é o chamado de se deleitar aos braços dEle, e poder viver esse descanso, viver esse resgate. Esse descanso é a dádiva do Senhor, queridos, é a dádiva dEle. Ele se entregou por mim e por você. Irmãos, eu conheci Jesus sozinha. Eu era católica, apostólica, romana, praticante e professora de catequese. Foi em um discurso de catequese, como professora de catequese, numa dúvida que eu tive, e para quem aqui conhece, né, o ritual católico, nós passávamos por processo de confissão. Quem aqui já foi católico? Para entender a minha linguagem, né? Quem não foi, existe isso. Você vai confessar com o padre, contar para ele os seus pecados. E lá fui eu, uma jovem de 16 anos, 16 para 17, e eu fui lá confessar os meus pecados. Paralelo à minha confissão, eu tinha uma dúvida. E eu falei assim, padre, eu gostaria que o senhor me explicasse sobre essa passagem bíblica, que eu queria conhecer mais desse Deus. Ele falou. Aí, no final, ele falou assim para mim, olha, minha filha, o que você precisa fazer é ler mais a Bíblia, para que você entenda sobre Deus. Nossa, que explicação mais pobre. Mas falei, enfim, eu vou ler a palavra do Senhor. Irmãos, e essa palavra foi entrando ao meu coração, mas eu não tinha nenhum amigo cristão. E foi uma vez, numa festa de aniversário, da neta da minha tia, que eles tinham eles fizeram um aniversário, e naquele aniversário eles contrataram um palhaço, que foi uma dinâmica cristã. E foi naquela dinâmica cristã, ele foi explicando sobre a ilustração de uma água negra, de uma água branca e de uma água vermelha, e ali ele foi falando sobre o Deus verdadeiro, e quando ele mergulhou aquela água vermelha naquela água preta, ele falou assim, Jesus faz isso com a sua vida. Aquela água começou a ficar toda branca, e eu comecei a chorar na festa de aniversário. Eu falei assim, eu quero conhecer mais desse Deus, eu quero conhecer esse Deus, esse sangue derramado na cruz do Calvário. Irmãos, e foi ali a minha entrega para o Senhor Jesus, numa festa de aniversário. Olha só da onde é que nós podemos propagar a palavra do Senhor. E foi ali aonde o meu coração se rendeu aos pés do Senhor, e eu falei, Senhor, eu preciso dessa salvação. Voltei para a minha cidade, que essa festa aconteceu na capital, em São Paulo, voltei para Nova Odessa e comecei a procurar a igreja. Não tinha nenhum amigo. E foi uma vez, no colégio que eu estudava à noite, uma pessoa chegou, ia ter um evento em um lugar próximo, e eles estavam entregando panfletos evangelísticos com uma propaganda que teria uma banda gospel tocando naquele lugar, que seria no próximo sábado.
E eu peguei o ônibus, a entrada era 1 quilo de alimento, entrei dentro do ônibus e fui sozinha, eu e Deus. E ali eu fui. Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu quero Te conhecer mais, Jesus. Eu quero conhecer esse Deus soberano, maravilhoso, digno, que a Bíblia diz que é, mas que eu ainda não conheço. Eu quero ser tocada pelo Senhor. E eu me lembro subindo uma rua sozinha, um pouco mais além eu vi 2 jovens, também com uma sacolinha de quilo segurando. Eu falei, essas meninas estão indo para esse evento. Apressei meu passo, cheguei próximo delas, não falei nada, aí uma já olhou, oi, você está indo lá? Quem é você? Se tornou a minha melhor amiga, foi minha madrinha de casamento, me discipulou, mas me agarrou assim pelo pescoço, e não me largou nunca mais. Ai, saudades dela, Dejane, minha amiga, foi consagrada pastora semana passada. Olha, irmãos, isso é a salvação. Deus nos chama para próximo, para perto dEle. Esse é o primeiro chamado, mas não tem somente esse chamado. Próximo, Deus diz em Mateus 10:38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10:38. Conseguiu? Olha lá, irmãos, Deus nos chama para a formação. Tem o chamado da salvação, e aí vem o chamado da formação. Carregando a cruz e morrendo nela. Jesus fez isso. Ele carregou a cruz e morreu nela, por amor a mim e a você e aos perdidos. Amém? Foi uma decisão com que o discípulo precisa deixar tudo para trás, renunciando não apenas às amizades do mundo, da família, mas também largando-se, se assim for exigido, deixando as coisas para trás. Deus nos chama para a formação de si. Irmãos, pode passar, olha lá. Deus nos chama, vem após mim. Deus nos chama para nos formar. E essa caminhada aqui, queridos, de chamado, é aonde muitas vezes nós vamos lá do jeito que nós estamos, né? Deus nos chama do jeito que nós estamos. Com pecado, talvez com pornografia, com mentira, mas aí o Senhor olha para nós e fala assim, está muito pesado, querida, deixa isso aqui já não te pertence mais. Mentira não te pertence mais, gritaria não te pertence mais, o roubo não te pertence mais, o orgulho não te pertence mais. Ele te chama para formar, Ele te chama para ser discípulo dEle, e é isso que Ele quer aqui, irmãos, nessa noite, fazer discípulos. Ele não quer simplesmente que você seja salvo. Foi maravilhoso o louvor aqui nessa noite. Eu me senti assim, lá na eternidade já, com os olhos da fé. Eu falava, Senhor, que delícia, que delícia que será essa eternidade. Mas o Senhor não quer só nos dar a salvação. Ele quer nos fazer discípulo. Ele quer que você seja discípulo bom e fiel, que você experimenta os mimos que só Deus pode dar, irmãos. Todos nós que vivemos da fé, tenho certeza que o pastor João e a pastora Tárcia já falou aqui para vocês, passa às vezes dias de desafios, mas que também tem os mimos de Deus, não tem? Que só conhece aqueles que vivem como discípulo do Senhor. Deus dá, irmãos, Deus dá, Ele é fiel, Ele não deixa faltar, Ele não deixa. Além da questão da formação, Deus nos chama para mais uma missão. Próximo. Olha lá. Vamos ler todos juntos? Amém. Vamos lá no endereço, né? Mateus 28:19. Queridos, o Senhor nos chama para essa missão. A missão de ide e fazei discípulos de todas as nações. Ir, anunciar, ensinar, discipular, ajudar a tirar os espinhos da pessoa, orar com a pessoa, interceder pela pessoa, andar junto. Eu amo o discipulado. Eu amo o discipulado 1 a 1. Ali onde a gente ora e vê os milagres acontecer, vê as libertações acontecer. É maravilhoso, queridos.
E como nós cantamos aqui, essa noite, passa o rio azul, nem dor, nem morte, nunca mais. E Deus nos chama para anunciar esse rio azul, irmãos. Deus nos chama para anunciar esse rio azul, que nem dor, nem morte, nunca mais, para aquele que está perdido. Talvez o seu amigo lá do colégio está perdido, talvez o seu vizinho, talvez aquele que você passa no semáforo. Irmãos, quando eu trabalhava no hospital como enfermeira, Deus me deu uma estratégia sobrenatural. Eu amo contar esse testemunho. Eu orava pelos meus colegas, a equipe médica que trabalhava comigo, os outros enfermeiros, e eu falava, Senhor, eu quero tanto que eles te conheçam, como que eu vou fazer isso? Alguém aqui é da área da saúde, trabalha em hospital? Sabe que tem lá, cada ala tem uma cozinha. E Deus me deu uma estratégia. Você vai fazer um café ágape, e você vai convidar eles. Para isso eu orei e jejuei um bom tempo. E o Senhor me deu essa estratégia, e eu convidei eles, falei, nós vamos fazer um café ágape, vai ser tal dia. Que é isso, Lucimara? Lá no dia vocês vão entender. Aqui dentro, muito medo. Medo de ser mandada embora, medo de ser menosprezada. Mas eu falava, Senhor, Jesus é tão lindo, mesmo que eles não consigam ver essa beleza, eu preciso de alguma forma anunciar. E foi quando eu montei uma mesa, mas uma bela de uma mesa, de um café da manhã, e chamei todos eles, a sala ficou cheia, nós estávamos em 3 enfermeiros, 2 recepcionistas e 2 médicos. Enfeitei toda a sala. Na época, nós dirigíamos células na nossa igreja. Eu tinha 9 células de mulheres. E ali foi quando eu falei, Senhor, o Senhor falou para mim, aqui vai ser a sua célula. E eu tomei posse. Daquele café ágape ia nascer a minha célula dentro do hospital. Eles não entendiam nada, mas eu e Deus estava ali, conectada. Falei, Senhor, então agora é com o Senhor. Deus foi me dando estratégias de texto bíblico, em cada cartão, eu escrevi um cartão para cada um deles, específico com o nome, decorei aquela sala com texto bíblico, e falei, tal horário, a mesa está pronta. Pedi para uma colega me cobrir lá na enfermagem, chegou tal horário do nosso intervalo, eles entraram. Uau! Que delícia de sala, que banquete! E aí deixei, entraram. Falei, pois bem, eu queria anunciar algo para vocês. Ágape é um amor surreal. É o amor que Deus, de uma forma tão generosa, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e dar a vocês essa oportunidade desse banquete. E que vocês possam desfrutar desse momento, e ali eu pude evangelizar os meus colegas, eu pude falar do amor de Jesus para eles, com uma ousadia que nem eu estava acreditando, eu ficava assim, Senhor, é a graça, é pura graça de Deus, irmãos. 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja para glorificar o nome de Deus, amém, igreja? E foi lindo o que aconteceu. Porém, antes de começar a comer, eu falei, olha, eu preciso orar. Vocês permitem que eu possa orar por vocês? Mas como assim, Lucimara? Aí um até brincou, falou assim, vai orar para nós? Somos pecadores. Falei, somos mesmo, inclusive eu também. Mas o Senhor veio para nos resgatar. Mas eu quero agradecer pela amizade que eu tenho com vocês. Gente, que manhã deliciosa. Eu pude orar por eles, pude abençoar a vida deles, pude ministrar com uma palavra. Na época, não sei se vocês lembram, isso aconteceu há 20 anos atrás. Nós tínhamos aqueles esmilinguidos e tinha uns cartões tão lindos. E aí foi daqueles cartões que eu escrevi para eles. E aí eu pude dar uma palavra para cada um. E eu pude abençoar eles, agradecer. E aí eles puderam comer, compartilhar. No dia seguinte, um dos médicos me chamou. Falei, e agora? Ele falou assim, eu queria te falar o seguinte, eu não sei se você sabe, mas eu sou ateu. Aí eu fiquei lá dentro do meu coração, em nome de Jesus. Ele falou assim, mas eu fiquei admirada com algumas coisas que você falou. E
Eu não sei, ele falou assim para mim, mas o meu pai está num processo muito difícil, está com um câncer. Eu não sei nem o que te falar. Aí eu falei, pois bem, então eu posso falar. Aí eu falei, olha, independente da sua crença, mas como você falou, que aquilo que eu disse tocou no seu coração, né, algo foi diferente, eu gostaria de saber se eu posso orar pelo seu pai. Ele ficou meio surpreso, ele demorou para me responder, ele falou assim, pode. Peguei o nome do pai dele e comecei a orar por ele. Orar pelo pai dele, sempre perguntando do pai, e ele falou assim, está caminhando, está caminhando. Irmãos, eu não sei o que aconteceu com o pai, porque eu fui transferida para uma outra cidade, na área da saúde, mas uma coisa eu sei, uma semente foi germinada, foi plantado ali, a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor nos chama nessa missão, é você anunciar o Evangelho por onde o Senhor te levar, por onde o Senhor permitir que você passe. Semana retrasada aconteceu algo interessante, nós temos um hábito, como família, né, quando nós estamos dentro do nosso carro, nós temos panfletos evangelísticos, e nós viajamos muito para São Paulo, muito assim, né, gostaríamos de ir mais, né, mas pelo menos 2 vezes por ano nós vamos visitar os nossos familiares, né, e mesmo aqui na redondeza, a gente para em semáforo, ou para em lugares, a gente evangeliza com um panfleto, a gente entrega, então nos semáforos, a gente paga, né, nos semáforos não, nos pedágios, a gente paga o pedágio, mas nós damos, a hora que ela dá o troco, e a gente profetiza sobre ela e dá um panfleto e fala que Jesus possa abençoar a vida dela. É muito maravilhoso a forma como a gente recebe de algumas pessoas, claro que alguns mas pegam, então fala, a semente foi lançada. E semana passada eu tive uma experiência, retrasada, eu tinha um médico bem cedo, eu tinha um exame para fazer bem cedo, e eu saí de casa, aquela rotina, né, toda cronometrada, e aí fui controlando o tempo, falei, eu volto, 1h30, vai dar tempo. Cheguei no semáforo, era 7:45 da manhã, lá estava um senhor vendendo, né, entregando, e eu com o louvor ali, né, toda ministrada, e o Senhor falou, ministra para ele. Falei, gente, 7:45 da manhã, Senhor, eu vou falar com esse homem? Tá, vai falar. Aí abaixei o vidro, ele voltou ali, peguei o panfleto, falei, olha, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar que o seu dia será radiante, que Jesus, ele brilha, ele reina, e ele pode transformar, eu não sei o que o Senhor está passando, mas eu quero declarar sobre a sua vida, a fonte da água da vida que é Jesus. Deus te abençoe. Está aqui um panfleto, e peguei uma nota, e dei para ele um dinheiro. E fui. Cheguei lá no exame, assim que eu cheguei, a moça falou assim, olha, tem um porém, a máquina está quebrada, e não sei se vai ser consertada. Na hora, a carne, né, Jesus, mas eu tenho outro compromisso, e não vai dar, e eu vou ficar esperando. O Espírito Santo falou assim para mim, eu só te usei para você passar e abençoar aquele homem, sossega, volta para sua casa, não vai ter exame hoje. Aí eu falei, gente, Deus, irmãos, quando nós estamos submetidos à mão do Senhor, nós precisamos ter essa flexibilidade, deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determina. Muitas vezes nós temos algo assim, cronometrado, aquela rotina, e aí quando eu vi que eu ia atrasar no outro compromisso, o Senhor falou assim, sossega, quem tem o controle do seu dia sou eu, não é você. E ali eu precisei me consertar com o Senhor, né, porque eu fiquei mal-humorada na hora, e aí eu me recompus, e voltei para casa. Eu falei, Senhor, o Senhor queria me usar para isso. 1 Coríntios 10, 31, quer comai, quer façais, quer comai, quer bebais, quer façais qualquer coisa, irmãos, que seja para a glória de Deus. Tudo que vier na sua mão para fazer, faça para a glória dele. Isso aí é formação, isso aí é a questão dessa caminhada com Jesus, e é também você ir fazer discípulos, você contar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Fazer discípulo é isso, é você falar o que Jesus é e o que Ele tem feito para a sua vida. É fácil. Nós que às vezes complicamos, é muito simples. É muito simples. E nós temos essa daí, qual que é o próximo? Vira lá. A missão. Essa é o terceiro chamado, essa missão. A missão de ir e anunciar Jesus a todos os povos. E estar flexível para onde o Senhor quer te levar. Amém?
E a última, Romanos 1:11. Olha o que diz Romanos 1:11. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Queridos, alguns têm chamado específico. Você precisa discernir do Senhor quais são as suas habilidades. Aqui na igreja, o irmão que toca, muitas vezes não canta, ou então ele toca e canta, ou o que canta não toca. Cada um tem a sua missão específica. O chamado para ser missionário é uma realidade, para ser do ministério integral, para ser esse servo, como o apóstolo Paulo foi aqui, chamado para ser apóstolo. É uma realidade, não é para todos, mas você foi chamado para anunciar Jesus a todos que estão ao seu lado. Quando nós cantamos aquele louvor, passa o rio azul, nem choro, nem morte, nunca mais. Você acha que é só para você? Eu fui muito ministrada com esse louvor. O Senhor falou para mim, não é só para você, Lucimara. Os muçulmanos precisam me conhecer. Os hindus precisam me conhecer. Os africanos precisam me conhecer. Os indígenas precisam me conhecer. Os ribeirinhos precisam me conhecer. Os ricos dos mais ricos, irmãos, precisam conhecer Jesus, porque eles não levam nada. Eles não levam. Nós estamos evangelizando uma médica que tem sido algo assim do reino de Deus. Ela mesma nos disse: os meus pais são ateus. Como que eu vou poder crer que eu fui educada a ser ateu? Como que eu vou fazer? Ela falou para mim e para o meu esposo essa semana, como que eu faço? Nós estamos orando por ela, e Deus nos deu uma estratégia, e eu creio que ela será consolidada em nome de Jesus. Ela vai ter esse encontro com Jesus. Queridos, nós precisamos se colocar à disposição de falar desse amor, esse amor que te libertou, esse amor que te curou, esse amor que é algo sobrenatural. Eu não podia ter filhos, depois de 4 anos, orando, jejuando, ungindo, clamando, dai-me filhos, Jesus, dai-me filhos, cantava todo dia praticamente aquele louvor da Fernanda Brum, dai-me Senhor, dai-me senão eu morro. Eu tenho as cenas na minha memória, eu clamando. Eu saí do médico com um diagnóstico de parcialmente estéril, útero invertido, ovário policístico, e o médico disse, olha, vai ser impossível. Saí de lá em choros, né? Nós somos frágeis. Lembro que eu entrei no carro, o Marcelo me orou comigo, abençoou meu ventre, e falou, se for do propósito do Senhor, Ele vai nos dar. Irmãos, bastaram-se 40 dias de jejum, oração, descanso, aprove ao Senhor, minhas 2 heranças aí, olha aí. Glória a Deus. Eu vou segurar essa bênção? Jamais. Falei, Senhor, eu vou multiplicar, porque eu quero mesmo que as nações conheçam o Senhor como Senhor e Salvador. Próximo chamado, missão específica. Queridos, você precisa identificar qual a sua missão no reino de Deus. Qual a sua missão nessa igreja? De que forma você pode contribuir para que esse ministério se expanda? Para que Jesus seja anunciado nesse bairro, nessa cidade, nesse Brasil, nas nações. Irmãos, isso aí é só você e Deus. É nessa intimidade com Deus, é nesse chamado de formação. Pode passar o próximo. Em quais desses chamados, olha lá, nós temos os chamados, vamos falar juntos? Da salvação, da formação, da missão e da missão específica. Vocês concordam comigo que nós temos 4 chamados? De anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Todos nós temos essa missão, irmãos. Claro que alguns vão ter o chamado específico de ser enviado a uma terra, de ser enviado a um povo, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, igreja? Vamos, se coloca de pé, por favor.
Jesus atendeu a essa vocação. Jesus atendeu a vocação do Pai. Você sabe que Jesus, ele não tinha vontade de morrer. Quando ele falou, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. E foi nesse momento que consolidou, né? Jesus sendo entregue na cruz do Calvário, para me salvar a sua vida, nos libertar, para que a gente chegue nas regiões celestiais, para que a gente possa realmente desfrutar dessa vida eterna, passar esse rio azul, não ter dor, não ter morte, irmãos, não ter tristeza. Isso vai acontecer, e nós precisamos anunciar essa promessa, essa palavra, àqueles que ainda nem conhecem Jesus. Que você comece a orar por alguém que está perdido, alguém da sua família que ainda não teve esse encontro com Jesus, esse Deus maravilhoso. Irmãos, como é gostoso, como é maravilhoso poder servir ao Senhor. Como é maravilhoso. Irmãos, eu esqueci de falar uma frase para vocês daquilo que Deus tem falado para mim. Quando nós abrimos mão do trabalho que Deus nos deu, da profissão que Deus nos deu, de uma casa muito confortável, o Senhor falou assim para mim, filha, você abriu mão de algo muito bom, para anunciar a minha palavra aos perdidos. Mas sabe por quê? Porque você abriu mão de algo bom para algo muito nobre. Irmãos, é a nobreza de Deus. É a nobreza. Pense dessa forma. Qual a cosmovisão que você tem a respeito de Jesus? Qual é a sua cosmovisão? Você tem orado? Você tem aberto a sua boca e clamado ao Senhor? Porque a palavra dele diz que ele não deixa nenhum filho dele passar necessidade, porque ele tem o controle de todas as coisas. Talvez não seja no seu tempo, no seu tempo, mas é no tempo do Senhor, no Kairós de Deus. É o Kairós de Deus. Submeta a vontade deles, submeta a vontade do Senhor. Não foi fácil para mim deixar minha família lá em São Paulo. Tem sábados que tenho saudade de tomar café com meu pai, com a minha mãe. Mas por amor a Jesus, eu disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me aonde o Senhor quer nos enviar. Eu sei que agora Ele está enviando para um pouquinho mais longe. Eu falei, Senhor, usa-me, usa minha família, Senhor, para que o Teu nome seja propagado, para que outros passem esse rio azul e não tenham morte nem dor, porque um dia, irmãos, nós nos encontraremos e nós vamos poder nos lembrar dessa noite. Então junte-se a nós, missionários. Obrigado por essa igreja que hoje abriu as portas para que a gente possa orar pelos povos não alcançados, possamos orar pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelo seu colega da faculdade, da universidade, pelo seu chefe, para que ele conheça esse Deus maravilhoso, que é o Deus da nobreza. Ele é o Deus da nobreza, irmãos. Vamos orar. Gracioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, noite de missões. Missões existe porque a adoração ainda não existe, Pai. Espírito Santo de Deus, usa-nos, ó Pai, como o Senhor deseja, como o Senhor planeja. Ministra o coração de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Eu creio que o Senhor está nesta noite separando mesmo, como o Senhor separou o apóstolo Paulo ali, chamado para apóstolo, Pai. O Senhor tem chamado aqui também pessoas para pregar o evangelho, evangelistas, adoradores, ó Pai. Senhor, professores, ó Deus, que possam educar a igreja, ensinar na educação cristã. Homens intercessores, mulheres intercessoras, mulheres que param mesmo um tempo para orar. Homens sacerdotes do lar que se levanta para cobrir a sua casa, o revestimento da tua armadura, Pai. Deus, em nome de Jesus, separa aqui também, Senhor,
pastores, missionários, para que sejam enviados, Senhor, seja a qual lugar dessa terra. Não importa o que eles irão fazer, mas importa que o nome do Senhor será glorificado. Deus, em nome de Jesus. E aproveitamos esse momento também, Senhor. Oramos por esses países que foi anunciado nesse teatro, Pai. Alcança os moçambicanos, Pai. Liberta eles, ó Pai, do vício, da idolatria, em nome de Jesus. Oramos pela Índia, Senhor. Declaramos, ó Pai, que os indianos possam te conhecer. Tira todo esse ritual da vida deles, ó Pai. Tira, Senhor, os animistas, ó Deus, na qual eles creem, Pai. Tem misericórdia. Se revela a eles. Se revela ao povo muçulmano, Deus. Nós já temos visto relatos que o Senhor tem se manifestado em sonhos, que Jesus morreu na cruz pela vida deles. Senhor, tem essa liberdade, Espírito Santo, que possamos ver mesmo, Senhor, mais pessoas, brasileiros, sendo enviados para alcançar, Senhor, o povo da Somália, Pai, o povo da África, o povo, Senhor, do sul asiático, Pai, o povo, Deus, em nome de Jesus, que não te conhece. Espírito Santo de Deus, alcança também os nossos familiares, os nossos colegas, Pai, aqueles que ainda não te conhecem. Dê estratégia à tua igreja, dê discernimento, dê sabedoria, Pai, dê ousadia, para que a tua palavra seja anunciada, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Graça e paz, queridos, vamos orar pela missionária. Irmãos, Deus tem uma missão específica para cada um de nós, você crê nisso? Alguns vão deixar o lar, não é, como a missionária. Ela está fazendo o caminho inverso que a gente fez, né? Você está indo para o Nordeste. E Deus tem um caminho específico para você, para mim. Alguns vão abrir uma empresa muito de Deus para abençoar essa nação. Outros vão investir no reino para que homens de Deus sejam levantados nessa nação. Mas existem outros que irão aonde a gente não pode ir. E nós precisamos ter um coração aberto, porque a missão não é nossa, é a missão de Deus. Ele quem estabeleceu isso sobre a terra. E eu quero declarar que essa igreja será uma igreja com um coração missionário, amém? Nós vamos enviar muitos, mas também muitos irão. E eu quero orar pela missionária, mas depois eu quero orar por você, que tem um chamado missionário. Porque nessa noite, gente, sempre que nós falamos sobre missões, Deus libera uma vocação específica sobre o coração de cada um. Eu me recordo de, ainda muito nova, na hora do louvor também, missionária. Cantando, venha o Senhor, minha vida ofereceu, o Senhor falou, mas você vai mesmo? Eu falei, não, a gente está só cantando. Pois pra te adorar. E o Senhor disse, não, você vai. Eu falei, eu tenho só 15 anos, eu vou para onde? Não é? Eu nunca imaginei que eu sairia de lá, de Maceió, para vir para cá. Mas Deus faz assim. Mas para onde Deus vai mandar você? Para algum lugar. Você crê nisso? Não, pastor, eu quero ficar o resto da minha vida na minha casa igual. Cadê a Cláudia? Cadê a Cláudia? A Cláudia está aí? Está lá embaixo, né? A Cláudia não é velhinha não, tá, gente? Mas é igual ela falou, não está tão bom aqui, eu quero ficar só aqui. Não, Deus tem mais para nós. Deus não trouxe você para conhecer o nome dEle, para que Ele se revelasse a você, para você reter isso dentro de você. Nós temos dentro de nós rios de águas vivas que devem fluir do nosso interior. Que Deus faça com que esses rios sejam liberados sobre a igreja. Que esses rios não se tornem cisternas mortas, mas sejam rios caudalosos do Espírito, que abundem sobre essa nação, sobre a sociedade, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre o nosso emprego, na nossa escola, na faculdade. Rios de águas vivas venham sobre a igreja e derramem-se sobre o Brasil. Pai, nessa noite nós queremos liberar, Senhor, uma palavra profética sobre a igreja do Senhor.
Deus, o Senhor há de limpar as fontes das águas, o altar da igreja, as igrejas que têm ficado em si mesmadas. Nós declaramos, Senhor, um mover abundante do Teu Espírito, rios poderosos sendo liberados por meio de cada um de nós, bocas de vida, de cura, de restauração. Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes corajosos, que como flechas serão lançados e não errarão o alvo, quer seja num hospital, quer seja numa escola, quer seja numa faculdade, quer seja na sua própria empresa, quer seja no lugar de trabalho, nas ruas, ou ainda indo para as nações da terra. Nós queremos crer, Senhor, na palavra que o Senhor tem liberado sobre nós, que nós precisamos ir por todo o mundo, pelas nações da terra, e proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Faça isso, Senhor, por meio das músicas, por meio das palavras, por meio das letras, por meio, Senhor, dos ministérios, por meio de homens e mulheres que se renderão ao Teu chamado e cumprirão a Tua vontade, Senhor. Deus, eu oro nessa hora pela vida da missionária, Pai. Vem cá, Letícia, quero orar por você também. Vem cá, querida. Deus, uma família ministerial, uma família, Senhor, que disse sim à vocação que recebeu da parte do Senhor. Pai, eu te louvo porque a carreira nunca é maior do que a vocação. A carreira nunca é maior do que aquilo que o Senhor tem depositado como um bom tesouro no nosso coração. Obrigada, Senhor, por tudo que eles deixaram, abriram mão. E a Tua palavra os assegura que não há um homem nem uma mulher que, havendo deixado pai, mãe, irmãos, família, casas, bens, não receba 100 vezes mais nessa vida e muito mais a vida eterna. Obrigada, Senhor, porque o Senhor garante a vitória para aqueles que têm uma vocação e que não vão à guerra às próprias custas, Senhor, mas vão sustentados e fortalecidos por Ti. Deus, eu abençoo a vida do pastor Marcelo, do Abner, Senhor, que tão novo aceitou a vocação, ó Deus, de ir também. Abençoa a vida da Letícia, da Lucimara, Senhor, a Tua filha, tão sensível à voz do Teu Espírito. Continua usando essa família ministeriada, Senhor, por onde eles estiverem, que lá no interior de Pernambuco, naquele lugar tão necessitado, Senhor, eles sejam um luzeiro, eles sejam fonte de água viva, fonte de esperança, fonte de amor, e possam refletir a Cristo, porque assim o Senhor os tem capacitado. Oramos para que venha provisão, oramos para que não falte, Senhor, a unção do Teu Espírito, e nós como igreja declaramos sobre ele que as bênçãos do Senhor os seguirão e os alcançarão, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Amém. Aleluia. Agora eu quero orar por você que tem um chamado missionário. Pode deixar a luz apagada, irmão Ronaldo. Eu quero orar por você que tem um chamado missionário. E talvez você nunca tenha participado de um culto que alguém te chamou à frente. Eu queria te chamar. E a vocação não é para todos, irmãos. O ID é para todos. Mas o ID específico, a missão específica não é para todos. Mas se em algum momento Deus tem falado ao seu coração, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que tem recebido da parte de Deus uma liberação específica para um país, para uma cidade. Pastor, eu não sei nem para qual lugar, mas eu sinto que o Senhor vai me enviar. Eu quero te convidar aqui à frente. Vem aqui, nós vamos orar por você. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode vir, querida. A igreja está em oração, amém? Você que ora em línguas aí no seu lugar. Irmãos, isso é muito sério, porque os céus estão em movimento agora.
confirmando vidas e corações que não ficarão plantados num lugar, mas serão levados para onde o Senhor quiser. Eu quero convidar os diáconos a estarem orando também, levantando as mãos, orando. Vocês são chamados para isso. E se espalhem pela igreja para estarem em oração. É muito bonito falar de missões, mas muitas vezes nós somos como aquele teatro, poucos querem ir, não é? Poucos estão dispostos, mas são com esses poucos que o Senhor conta. Eu queria chamar o pastor João, a pastora Wanda, para estarem aqui orando por eles. Missionária Lucimara, por favor, aqui. Se o pessoal do louvor não vai vir à frente, eu queria convidar para eles virem para o altar, tocar uma canção. O pessoal do violão, da guitarra, xaralabarabassori da bateria, remanassuricandarabashere candaralabarabasoriandarabassou, recandarabashere andaralabarabasuriandaralabarabashe, recandarabassurieirabarabasuriandarabashou. Mas alguém, querido, nós vamos continuar em oração aqui. Existe um mover no céu nessa hora, e eu quero convidar você a discernir o que Deus está fazendo, porque nós cremos que Deus está liberando algo muito poderoso nessa noite, e nós não vamos perder nem um minuto do que o Senhor está fazendo, nem um minuto do que o Senhor está fazendo. Então você que está aí no seu lugar, abra a sua boca, clame ao Senhor nessa hora, continue liberando sobre esse lugar o seu rio de vida. Se envolva, não fique alheio, continue orando. Deus, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos confirmar como igreja o envio, Senhor. Eu não sei para onde o Senhor vai enviar a vida do Felipe, a vida da Esther, a vida do Daniel, mas eu sei que o Senhor tem algo poderoso para fazer na vida deles, e nós queremos como igreja declarar que nós somos aqueles que vão apoiar, e vão sustentar, e vão orar, e vão clamar, e vão confirmar, Senhor, essa obra. Espírito Santo de Deus, desimpede os ouvidos espirituais. Espírito de Deus, libera sobre o coração da Esther, Senhor, discernimento, sabedoria, unção. Libera sobre o coração do Felipe, Senhor, todo o poder que o Senhor tem com a boca dele para pregar o evangelho, para ministrar a tua palavra, para alcançar jovens, homens, crianças. Pai, eu declaro sobre ele, Senhor, que venha um tempo de grande unção, de grande ousadia, de grande mover do teu Espírito. Que não falte, Senhor, sobre ele a tua palavra de vida, a tua palavra de cura. Senhor, unge as mãos, unge o coração. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo Daniel. Pai, em nome do Senhor, sabemos os propósitos que o Senhor tem para a vida dele, sabemos até o lugar, Senhor, mas nós queremos pedir que venha, Senhor, os recursos, que venha, Senhor, a provisão, que venha o tempo certo, que venha, Senhor, a confirmação do alto. Deus, nós oramos, Pai, por missionários sendo levantados nesse lugar. Oramos pela Cirlei, oramos pelo irmão Tião. Pai, em nome de Jesus, envia os teus filhos, Senhor, com poder, com graça, com unção, com discernimento, com sabedoria. Livra da tentação, livra do engano, livra do mal, livra, Senhor, das mentiras de Satanás, livra das astúcias, dos pés deles tropeçarem em alguma pedra, dos laços do inimigo. Pai, nós como igreja abençoamos a vida deles. Abençoamos a vida deles. Abençoamos, Senhor, o coração das suas famílias, para compreender o chamado, a vocação. Abençoamos, Senhor. Abençoamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Felipe, Esther, Dani, vou falar mais para vocês, porque isso já é uma coisa que a gente conversa quase que todos os dias. Deus vai abrir portas. Deus vai confirmar, inclusive no coração da família de vocês. Isso veio muito forte no meu coração. Tudo que está sendo impeditivo e que está sendo barreira para a compreensão da vida dos pais de vocês, Deus vai abrir isso e vai colocar dentro deles uma convicção até maior do que a de vocês. Só falta casar, né? Ano que vem vocês casam e Deus vai liberando esses caminhos sobre vocês. Que Deus os abençoe. Vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Dani, você sabe, filho. A gente já tem conversado sobre isso. Vai valer a pena. Como diz a pastora, né?
Não vai ser fácil, viu, pastor? É um cadinho mais longe. É um tantinho mais longe. Mas Deus vai fazer no tempo certo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, querido. Eu queria convidar você a levantar suas mãos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque servir a Ti e servir no reino sempre valerá a pena. Cumprir a missão do Senhor é garantia de que existe um Deus poderoso que não nos abandona, que não nos deixa alheios à sua perfeita e graciosa vontade, mas é Deus provedor, supridor, abençoador, é Deus sustentador, é aquele que está conosco todos os dias, e nós te adoramos por isso. Por isso, Senhor, abençoe a tua igreja. Libera sobre nós, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, um coração que queima, Senhor, por ser aqueles que vão orar por missões, por ser aqueles que vão enviar missionários, por ser aqueles que vão sustentá-los em amor, em companheirismo, mas também, Senhor, em recursos. Nós abençoamos cada família aqui e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, queridos. Antes de você ir embora, temos 2 avisos. Uma reunião com todo o Ministério de Louvor. Todo o Ministério de Louvor aqui nesse lado, todo o Ministério de Louvor. Os que estão na escala hoje, os que não estão. E também hoje nós temos cantina do Ministério Infantil. Eles estão em preparação, vem aí outubro, eles querem fazer coisas maravilhosas para as crianças. Então não vá embora sem descer. Tem todo tipo de alimento, tem tudo que você imaginar, é diverso. Então desce lá, abençoa o Ministério Infantil, que você vai ser grandemente abençoado também. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe. Ministério de Louvor aqui, rapidinho para uma reunião.